Paz do Senhor Jesus, igreja. Olha eu aqui de novo, tá? Hoje eu tô no meu quarto, tô longe da radiação. Amém. Então eu vim aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Vai ser um vídeo um pouco mais rápido. Como eu já disse, estou usando aqui a câmera do TikTok, porque é uma câmera melhor. Vim aqui falar com vocês acerca de algo que Deus falou comigo hoje, né? Como vocês sabem, eu já postei um vídeo lá no meu canal falando acerca, né, dos dias que eu tenho vivido, sobre as coisas que eu tenho vivido atualmente. Para quem não sabe, meu nome é Emília, eu sou missionária, recém-retornada ao Evangelho. Eu conto um pouco da minha história no meu canal, tem um vídeo lá onde eu conto, né, o meu testemunho. Então, eu tô aqui para falar com você, não por engajamento, que não me interessa, mas por propósito. Eu tô aqui para falar com você acerca de Maria, mãe de Jesus, a esposa de José. Eu quero falar com você sobre essa mulher. Eu estava aqui hoje e Deus ele falou comigo acerca de Maria. Maria foi talvez a única pessoa a quem Deus tanto revelou o propósito como revelou o processo. Para algumas pessoas, Deus ele não revela o propósito de imediato. E para algumas pessoas, Deus revela o propósito, porém ele não revela o processo. Quem está aí na live, se puder me dar um ok do áudio, eu agradeço. Então, para algumas pessoas, Deus ele vai sim revelar o processo. E para algumas pessoas, Deus ele vai ocultar o processo. Mas no caso de Maria, a mãe de Jesus, a Bíblia nos diz que Deus, quando envia o anjo Gabriel para falar com ela, Deus de imediato revela para ela tanto o propósito como o processo que ela iria viver. Deus revela para ela que ela iria ter um filho, né, que ela iria conceber este filho pelo poder do Espírito Santo. Ela iria ficar grávida, ela daria à luz ao Filho de Deus, porém, Deus diz para ela, ele vai ser um homem de dores. A paz do Senhor, meu amor, tudo bem? Deus fala para ela que ele seria um homem de dores, que ele iria passar por momentos difíceis, que ele teria que ser morto, seria crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria com um corpo de glória. Então, deixa eu te falar uma coisa. Maria, ela foi uma pessoa que recebeu de Deus tanto o propósito, como recebeu também o processo. E eu quero dizer para você que na nossa caminhada com Cristo, algumas vezes, se nós tivermos a revelação do processo que nós iremos viver para alcançar o propósito, é muito provavelmente que a gente vai se desviar. Isso eu digo para você sem sombra de dúvida, como eu já falei lá no meu canal, tá? Eu vou falar para você que tá aí. Eu estou em um processo de investigação de lúpus, depois de sofrer muito com os sintomas, né? Eu estou num processo de investigação de lúpus, após eu ter desistido de Jesus, após eu ter desistido da igreja, após eu desistir do ministério, da pregação. Não, eu não quero ser arrogante aqui com ninguém, mas eu tenho convicção do meu chamado na palavra, mas eu desisti de tudo porque eu não estava compreendendo o processo que eu estava vivendo. Se você procurar o meu canal lá no outro aplicativo, você vai ver que eu deixei um vídeo lá, para explicar, tá? Como eu estava me sentindo, como nós chegamos na suspeita de um diagnóstico de lúpus, que estamos investigando, estamos aguardando, né, os exames para termos um diagnóstico positivo ou negativo. Importa é que eu estou fazendo um protocolo para lúpus, estou tomando a medicação e estou, né, fazendo uso. Quem tem lúpus aí na live sabe como é os transtornos para quem convive com essa doença, é terrível. Mas no auge da minha dor, eu quero dizer para você que Deus falou comigo que independente
do processo, o importante é chegarmos no propósito. E eu tinha parado no processo porque eu não estava entendendo a dor que eu estava vivendo. E eu vim aqui dizer para você que está aí nessa live que às vezes Jesus ele não vai curar a sua dor. E não é porque ele não tenha poder para isso. É porque às vezes a sua dor é parte do processo para cumprir o propósito. Toda dor tem um propósito. E mais uma vez, eu adotei um versículo bíblico para minha vida, para minha história, que lá em Romanos 8:28, o apóstolo Paulo diz assim: sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não é algumas coisas, não é só felicidade, não é só vitória, não é só bênção, não é só alegria. Todas, inclusive a dor, o processo, o luto, tá? Porque enquanto eu estava vivendo os sintomas do lúpus, eu estava vivendo o luto da minha mãe, que perdi. Infelizmente, a minha mãe não resistiu a um câncer de mama e eu perdi a minha mãe e enfrentando sintomas de lúpus. Volto a dizer, não é um diagnóstico fechado ainda, é uma suspeita, tá? Mas eu estou investigando e eu quero dizer para você que independente do diagnóstico, se Deus não me curar, ele vai continuar sendo Deus. Se ele me curar, ele vai continuar sendo Deus. Se ele não me curar, ele vai me dar força para enfrentar o processo e cumprir o propósito. O que nós precisamos nos dias de hoje, o que muita gente não tem nos dias de hoje, é maturidade espiritual para entender que Deus não tem obrigação de te curar. É para entender que Deus ele não tem obrigação de fazer nada porque ele não é meu servo. Ele não é meu empregado. Deus não tem obrigação de fazer do jeito que eu quero. Deus sempre irá agir da maneira que ele quer, segundo o seu propósito. O propósito é dele, não é meu, não é seu. Então Maria, quando ela recebe a notícia da parte de Deus que ela vai ficar grávida, que ela vai ter um filho e que ele será chamado Filho do Altíssimo, porque esse era o propósito, que ele ia nascer para libertar Israel da escravidão, a Bíblia diz que Deus fala para ela o propósito. Só que Deus também dá para ela o processo. Ele vai ser rejeitado, ele vai ser espancado, ele vai ser morto, ele vai ser crucificado, vão mentir ao respeito dele. E a Bíblia diz que quando Maria tanto recebe o propósito da parte de Deus, como recebe o processo que ela teria que viver como mãe, e eu digo para você que está aí do outro lado, como mãe, como carne, como mulher, a pior dor que uma mãe pode enfrentar é ver o seu filho morto. Mas a Bíblia diz que ela recebe da parte de Deus e ela guarda tudo no seu coração. Guardou tudo no seu coração. Ela fugiu do processo? Não. Ela poderia até tentar fugir do processo. Mas se Maria tentasse fugir do processo que Deus ia submeter Jesus, ela ia mudar o propósito. Apesar de que eu entendo que quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir, tá? Porque é assim que Deus tem feito na minha vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Há um ditado por aí que diz que o escolhido não tem escolha, né? Então, é aquela velha história. Aceita que dói menos, né? Então, Maria aceitou o propósito do Filho de Deus dentro do ventre dela e aceitou também o processo. E às vezes, a gente tem que olhar para a Bíblia, e eu digo para muita gente,
Vocês têm preguiça de ler Bíblia, vocês não leem Bíblia, porque se vocês lessem Bíblia, vocês seriam libertos. Porque tem muito crente mimimi por aí, muito crente infantil, neném, que não entende. Porque acha que entrou na igreja, a guerra vai acabar e não vai acabar, tá? Acha que aceitou Jesus, Jesus tem a obrigação de curar. Jesus não tem a obrigação de curar. Jesus não tem a obrigação de fazer nada. Tudo que ele fizer é porque ele quer fazer, tá? A gente precisa aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Deixa eu levantar um pouco mais. Você precisa aceitar a vontade de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz que quando o anjo Gabriel terminou de falar tudo aquilo para Maria, ela disse assim: faça-se em mim segundo a vontade do Senhor. E eu vim aqui não para defender uma idolatria, não. Eu estou aqui trazendo para você o exemplo de uma mulher que aceitou o processo de Deus na vida dela, sem questionar a Deus. A Bíblia diz que tudo ela guardava no seu coração. E de maneira nenhuma ela tentou impedir o agir de Deus. Essa live vai ser bem rápida, porque eu quero guardar esse vídeo para o outro aplicativo. Mas eu quero dizer para você que quando você aceita o processo, ele dói menos. Eu sei, pode ser um tanto quanto egoísta, mas eu vim aqui dizer para você: aceita o processo que Deus está te submetendo. Aceita o processo. E eu não vou dizer que você não tem o direito de questionar a Deus, o porquê, porque nós temos o direito sim, entendeu? Mas eu quero dizer para você que independente disso, o processo que você tiver que viver na sua vida, você vai viver de uma forma ou de outra. Porque nós precisamos evoluir, maturidade espiritual para entender de que Deus, a vontade de Deus, ela está acima. Sabe? Se Deus não curou, é porque ele tinha um propósito. Deus não curou a minha mãe do câncer. Apesar das campanhas de oração, apesar dos cultos de oração, apesar das profecias, Deus não curou a minha mãe. Mas eu nunca vi, entre 7 anos de doença, eu nunca vi a minha mãe reclamar um dia sequer. A minha mãe não reclamou de maneira nenhuma. E eu entendi, irmão, que Deus não curou o corpo dela, mas curou a alma dela. E eu tenho convicção daquilo que Deus fez na vida dela. Então, eu venho aqui dizer para você, se você me procurar lá no outro aplicativo, você vai encontrar um vídeo meu, onde eu explico, né, as dores, tudo que eu passei, até chegar o dia de hoje. E eu não tenho vergonha de dizer para você aqui hoje, talvez você esteja envergonhado, e dizer assim: eu me afastei. Eu também me afastei, tá? Eu também me desviei, tá? Eu também deixei de congregar. Eu também disse que não queria mais saber de crente, que não queria mais saber de igreja, que o altar não era o meu lugar, que eu nunca mais eu pisava o meu pé numa igreja. Tudo isso eu falei, tá? Mas o importante, irmão, é que a Bíblia diz que aquele que se arrepende, ele alcança misericórdia. E Deus, ele é perdoador. Deus é o único que tem o poder para perdoar o seu pecado. Você tá vendo meu rostinho vermelhinho, né? Mas mesmo assim eu tô com filtro solar. Mas louvado seja Deus que eu estou aqui. E na luta, né? Enfrentando o processo, mas caminhando para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Porque eu tenho convicção do meu chamado na palavra de Deus.
E eu quero dizer para você que assim como Maria aceitou tanto o propósito como o processo, você entenda que toda dor ela tem um propósito. Ai, irmão, mas eu não estou sentindo dor física, mas você pode estar sentindo uma dor emocional, uma dor espiritual. Eu quero dizer para você, suporte o processo e viva o seu propósito. Amém?